Sejam bem-vindos a mais um Kubilab. Este que vos fala, você já conhece de longa data, João Brito. E você que está aqui nos vendo, percebeu que as coisas mudaram um pouco, porque hoje o assunto é diferente e a gente precisava falar com uma profundidade maior. Tá? Então, por isso, don't tell me, show me. Então, a gente vai mostrar o código hoje de cabo a rabo. Não é só um papo isso aqui, vamos bem mais longe. E para isso, eu trouxe meu parceiro aqui, Rafael Piroco, que vai abrilhantar e vai trazer a técnica toda. Mas antes, Rafael, conta para o mundo quem é você e a gente começa. Fala, galera. Sou Rafael Peroco, trabalho na GetUp e como DevOps Engineer e não tenho costume de me apresentar desse jeito. Já trabalho há algum tempo na GetUp, tenho as 3 certificações Kubernetes e vim aqui hoje para demonstrar um pouco para vocês um pouco de Resource and Limits, como que a gente pode cuidar melhor do nosso cluster quando o assunto é recurso. Muito bom, Rafael. E eu acho que o lance aqui para a gente, né, a gente deu nome para esse programa do paradoxo dos limites do Kubernetes, né? Porque não vacila. Vacilando os limites, todo o restante que você estava fazendo de lindo e maravilhoso, tá? Vai ser quebrado. Então, eu queria começar uma introduçãozinha aqui, né? Talvez a escalabilidade, né, é o ponto-chave aí que todo mundo quer atingir, né? Ambientes clusterizados, distribuídos, mas talvez em muitos casos, ou na grande maioria deles, né, isso torna as tarefas um pouco mais complicadas. Então, atrás daquela grande resiliência, né, e todos esses outros fatores aí que a gente quer buscar, tá? A escalabilidade horizontal, escalabilidade vertical, a gente quer escalabilidade para todos os lados, né? A gente acaba tendo alguns trade-offs, tá? É claro que você já deve ter percebido que se a gente está falando de escalabilidade horizontal aqui, né, é a sua capacidade de ter mais réplicas, né, da sua aplicação, seja ela qual for, né? Então, aumentar a sua resiliência, né? Porque já ficou no passado aquele lance de eu desligo minha máquina, coloco mais recursos, ligo de novo, parabéns, tenho mais disponibilidade aqui. Não é bem assim, tá? Isso ali para mais ou menos 87 foi desabilitado, assim, né? Então a turma não faz mais isso. Então, se você ainda faz, toma cuidado. Mas eu queria salientar para vocês aqui uma frase que eu gostei muito, né? Eu traduzi e trouxe ela para vocês aqui, que é: se você não configurar limites para apenas um dos seus deployments, adivinha qual deles Murphy vai dar a sorte de estourar os seus recursos, tá bom? Então, não adianta, tá, arrumar quase toda a casa. Não adianta, né? Não, eu já arrumei os maiores ofensores, tá? Não adianta. É claro que esse é o caminho, mas o destino, né, o final disso tem que ser tudo. Todos eles têm que ter seus recursos bem definidos. E a gente vai falar bastante sobre isso, tá bom? Porque talvez em busca, né, desse Holy Grail aí, né, a gente tem vacilado. E a disponibilidade, a gente está muito preocupado com colocar mais aplicações, crescer o cluster, coloca mais coisa, vai colocando mais coisa lá dentro, né? E exatamente aí é que a gente tem vacilado aí. Então, eu deixei um warning aí, porque não configurar limites corretos para os seus containers, né, pode levar o Kubernetes ao comportamento indesejado, né? Por exemplo, ele pode matar
sua aplicação por uso excessivo de memória, tá? Lembre-se, Kubernetes pode ser lindo, tá? Mas está rodando no Linux e o seu container nada mais é do que um processo, tá? Usou recurso demais, a máquina vai prezar pela máquina e vai matar o seu processo, tá bom? Então, lembre-se sempre, se você não definir qual limite de recursos a sua aplicação pode usar, parabéns, ela pode usar tudo, tá? Tudo que tiver, inclusive matar a sua máquina. Então, não vacila, vem com a gente que vai dar bom, tá? Então, para que toda essa magia, né, essa resiliência toda, para que você não caia no erro da AWS de ficar fora, de ter uma zona, meu Deus, estou com problemas. Olha só, né? Essa piada vai ficar datada muito rápido, mas... Colocar tudo no mesmo lugar, né? Eu tenho um cluster multi-region. Qual é a region? US East One. Pronto. Isso, exatamente. Exatamente. Então, tipo, eu tenho resiliência, eu tenho um cluster, né? E tá rodando no Kubernetes. O que pode dar errado? Tem muita coisa que pode dar errado, tá? Nós vamos falar hoje só sobre a resiliência aqui, né? E só sobre esse aspecto da resiliência. Você vai ver que é um assunto extenso. Então, para que essa magia da escalabilidade infinita, da resiliência infinita, falando de escalabilidade, possa acontecer, algumas coisas são necessárias, tá? Então, para atingir essa resiliência, para atingir aqueles 3 ou 4 noves aí que você quer atingir no seu SLA, tá? Estou sendo bem otimista aqui em 3 noves, tá? Mas é necessário resolver certos problemas, tá? E o primeiro deles, problemas não, configurações, que às vezes a gente vai passar direto por elas, né? E a primeira delas, né, e a fonte do nosso assunto aqui é requests e limits, tá? Então, eu queria até, para a gente começar aqui, ó, Rafael, eu queria compartilhar a sua tela um exemplo de um YAML com requests e limits. Então, vamos trocar aqui de slides para a tela do Rafael. E da tela do Rafael, requests. Então, aqui, você quer mostrar olha, aqui ou no VS Code? No VS Code estava mais bonito, hein? Beleza. Para o pessoal que adora o Vim ficar chateado. Aí, ó, o VS Code é o editor mais usado no planeta. Cheio de plugin, do jeito que o povo gosta. Exatamente, chupa Vim. Então, olha só, requests e limites, eles vão ficar dentro, tá, de spec, containers, resources. Então, a gente está ali, ó, dentro dos recursos disponíveis para aquele container, tá? Lembrando que um pod pode ter mais de um container, você pode definir recursos para cada um desses containers, tá? Então, no nosso caso aqui, um só por enquanto, tá? E aí, a diferença principal sobre requests e limits, tá? Isso vai nos levar a outros conceitos, então entenda isso. Requests é a quantidade de recurso que o Kubernetes vai procurar dentro do cluster para que ele possa encaixar o seu pod, tá? Então, se você pediu aí os 100 milicores, né? Para o seu container, tá? Ele vai procurar um nó que tenha 100 milicores disponível e vai adicionar lá, tá? Beleza, esse é o request. Limits, né? Para quem fez Wizard, sabe que são os limites. Então, o limite é o máximo daquele recurso que o container pode utilizar, tá? Então, você também vai definir isso, né? O máximo de recurso. E esse é bem importante, porque senão você vai estourar os recursos da máquina. Se você não definiu, acabei de falar, se você não definiu, ele pode usar tudo. Todos os gigas que você tem no seu nó podem ser utilizados pelo seu container, tá? E aí, isso me leva diretamente, né? Primeiro, eu vou voltar no meu slide. Isso me leva diretamente para overcommit. Porque você já deve ter pensado que, bom,
quer dizer, então, que ele encaixa o meu container através dos requests e pode usar mais recurso do que eu pedi? Exatamente. Mas qual o perigo disso? O perigo é que se mais de um container tentar usar ao mesmo tempo mais recursos do que ele poderia, mais recursos do que os requests, tá? Quer dizer que você pode ter problemas. E você vai utilizar mais recursos do que sua máquina teria disponível. Tá? E tem um outro... E é exatamente... Desculpa te cortar. Tem outro adicional nisso aí, que muitas vezes o pessoal configura o cluster já está em overcommit, e aí o cara, por exemplo, não tem um autoscaling habilitado, ou seja, um node autoscaler. Então, você vai chegar no limite de todos os nós. E se você tiver um node autoscaler habilitado, o seu node autoscaler só vai parar quando ele chegar na alimentação desse recurso. Então, assim, se você colocar um overcommit maior do que o seu node pool tem configurado para a quantidade de máquinas, vamos supor que sejam 100, você vai pagar a conta de 100 nós no fim do mês. Exatamente. Ó, eu vou pedir para o editor colocar aqui, ó, um print do overcommit, tá? Você consegue pegar isso facilmente, né, com kubectl describe node. Então, você consegue ver aqui, né, quanto de recursos o seu nó está utilizando ou alocado, tá? E aí, a gente entra no nosso próximo ponto, que é recursos alocados e recursos utilizados, tá? Porque isso nos leva a uma mudança de conceito, uma mudança de paradigma aqui, porque a gente, de infraestrutura, a gente sempre viveu olha, vamos criar as coisas e ainda ter uma gordura, né? Vamos deixar aqui um pouco de sobra, né? Porque vai que o marketing fez uma propaganda muito maior, tá? E o cluster não vai dar conta, tá? Então, a gente deixava essa sobra dentro do cluster. Só que agora, as nossas aplicações não estão rodando mais em VMs e o nosso paradigma mudou. Agora, a gente dá para o container o mínimo de recursos possível, tá? Para que ele funcione. E aí, se a gente precisa de mais recursos, a gente escala a quantidade desses recursos, dessa caixinha do nosso container. Então, a gente vai escalando horizontalmente. Tá? Por isso, não alocar recursos demais. Por isso, descobrir a quantidade de recursos que a sua aplicação precisa, que ela utiliza de verdade, é tão necessário. Por quê? Porque você não vai alocar, né, sei lá, 500 megas, né, se a sua aplicação precisa de 100. A gente não vai mais ter esse pensamento de que, mas e se a minha aplicação precisar de mais? Se ela precisar de mais, você vai aumentar a quantidade dessas unidades. Então, se uma precisa de 100, ela usa 100. Se você precisar de 200, você vai ter 2, você vai ter 3 e 5 e por aí vai. Tá? O que vai nos levar diretamente para o capacity planning. E aí você deve pensar, não acredito que a gente vai falar de novo de 1987. E exatamente, nós vamos falar. Por quê? Capacity planning não saiu de moda, nem vai sair. Porque suas aplicações precisam de recursos, CPU, memória e etc. Se você não calcular isso corretamente, se você não encontrar esses recursos, você vai ter problemas, tá? Problemas até de reserva de orçamento, tá? Então, capacity planning, tá? Ainda é necessário. Eu vou deixar um link na descrição e vou pedir para o editor colocar um outro print aqui do LearnCates. Que o Daniel e a turma lá do LearnCates, eles fizeram uma planilha, uma aplicação muito legal, tá? Que serve como base para você começar seus cálculos ali de recursos versus a utilização dos seus pods versus a quantidade de recursos que eu preciso para o meu cluster, tá? Então, Capacity Planning começa por aí, por infraestrutura, tá? E continua, segue pela utilização dos recursos das minhas aplicações. E aí, se você deve e está assistindo isso aqui, você está pensando, mas eu não sei exatamente
quanto de recurso a minha aplicação usa, né? Talvez você não esteja pensando nesse tom que eu estou dizendo, né? Talvez você está pensando, mas eu não sei, azar de operações, eles que vão resolver isso aí. Não vamos manter essa treta, tá? Viva o DevOps, somos todos amigos. Então, a gente precisa descobrir, tá? Por isso, segregação de ambientes. Segregação de ambientes é muito legal, tá? Você pode ter um ambiente exclusivamente para desenvolvimento, você pode ter um ambiente exclusivo para QA, onde você pode, por exemplo, rodar um stress test na sua aplicação e versus a sua necessidade ou a projeção da sua necessidade ou exclusivamente daquela aplicação, tá? E encontrar quais os recursos necessários para aquela aplicação, para que ela funcione bem, mas que ela tenha o mínimo necessário e você possa escalar isso horizontalmente, tá? Então, Capacity Planning ainda é um assunto vivo hoje, tá? Mesmo a gente achando que Kubernetes e containers são a coisa mais hipster que existe, tá? Então, é isso. Vai ter que colocar uma calça jeans reta e fazer Capacity Planning, aí tirar a caneta do bolso da camisa, tá bom? Então, vamos para o próximo ponto. Por quê? Até agora, tudo parece cálculos e as pessoas precisam imputar isso, tá? Como request limits, né? No máximo, se você tem um plugin no seu VS Code, ele vai dizer que você esqueceu de colocar o request limits, né? Mas ele não te obriga a nada. Nem o próprio Kubernetes te obriga a quase nada, né? Pior ainda, a colocar request limits. Então, como separar isso, tá? O primeiro lance é que você já tem componentes para isso dentro do próprio Kubernetes. Você pode definir cotas e limites, né? Então, cotas tem bastante a ver com o Capacity Planning, que a gente estava falando agora, que você como gerente do projeto, ou quem está cuidando do Kubernetes, você é o mais interessado aí, né? Você pode dividir cotas do seu cluster para as aplicações. E aí ela tem aquela quantidade de recursos, tá? O que é bem fácil é um manifesto bem simples, tá? E a gente pode pôr um outro print aqui, mais ou menos agora. E você pode definir essas cotas. E você também tem limit range, que é um outro componente, tá? Que você pode definir mínimo e máximo de recursos que aquele namespace ou aquela aplicação, né, vai poder utilizar. Tá? Então, você como administrador pode definir isso previamente. Tá? E aí, quem está utilizando aquele espaço vai simplesmente usar aquilo, né, aquela cota. Assim como a gente sempre fez, né, na VMware. Né? Você tem o seu próprio data center ali e você tem X máquinas para poder utilizar, ou você tem X de recurso. Tá? É a mesma coisa. Tá? Eu adoro, então, abre o parênteses, eu adoro a frase que abre o livro Kubernetes Up and Running, tá? Que é Kubernetes, it's like the old infrastructure without the old. Turma, as coisas continuam idênticas. Redes ainda é redes, CPU ainda é CPU, memória ainda é a mesma coisa, o problema sempre está no DNS e por aí vai. Tá? Então, separar recursos ainda é a mesma coisa. Separar recursos, sua aplicação vai usar aqueles recursos, então eles precisam estar disponíveis. Tá? Um vacilo e o recurso não está disponível, sua aplicação crasha e aí você vira meme no Twitter. Tá? Talvez seja o pior do que pode acontecer. E talvez para completar aqui, tenho 2 outros pontos que eu gostaria de salientar, que é Health Check. Por quê? O que Health Check tem a ver com limites de recursos? Bastante. Porque através do Health Check é que o Kubernetes entende se a sua aplicação está disponível ou não. Se o seu Health Check estiver errado ou dando pau, tá? Sua aplicação não vai escalar. Simplesmente. Tá? Então, como você provavelmente deve conhecer, a gente tem 3 tipos básicos de Health Check. Readiness, novamente quem fez Wizard sai na frente aí, que
sabe que readiness é de quem está pronto, então é a checagem se a sua aplicação está pronta para receber requisições. Beleza? A partir disso, então o seu container subiu, passou na checagem de readiness, que também é separada para cada um dos seus containers dentro do seu pod. Então, passou na checagem, está pronto para receber novas requisições. Ela entrou lá nos endpoints do seu service, provavelmente. E aí, você tem mais recursos disponíveis ali para a sua aplicação que está escalando, bem naquele momento. Então, ninguém quer tomar pau na hora que a aplicação está escalando, porque é a hora que você está precisando. Tá? O segundo tipo é o Startup Probe. O Startup é de início. E essa checagem, ela vai verificar conexões que a sua aplicação precise. Então, por exemplo, né, o seu back-end de nada vale sem o front. Né? Digamos, você tem uma aplicação X e aí, cara, a minha API precisa falar com outro back-end e ela só serve para alguma coisa se o segundo estiver no ar. Então, o Startup Probe serve para isso. Você vai checar dependências, tá? Antes que ela esteja disponível. Tá? E o último, não menos importante, é o Liveness, tá? Que vai checar periodicamente se a sua aplicação está ok e se ele pode continuar servindo requisições para ela. Porque de nada valeria se eu checasse uma vez e nunca mais. Né? A minha aplicação está no ar há 5 dias, eu chequei 5 dias atrás e os outros 4 ela não funcionou. Tá? Ficou dando pau e era o feriado prolongado. Tá bom? Você vai ficar chateado quando você voltar na segunda. E o último deles, dos recursos que eu queria salientar aqui, que são muito importantes para a nossa resiliência, é o Pod Disruption Budget, ou, para os íntimos, PDB, tá? Porque essa palavra é muito grande. Então, o Pod Disruption Budget o nome já vai te levar a uma indicação do que é isso, que você vai poder dizer a quantidade de aplicações que podem estar down, né, num certo momento. Que certo momento? Olha, qualquer momento que o cluster tiver que fazer uma ação. Por exemplo, se você vai drenar um nó, se você vai fazer uma manutenção no seu cluster, se você vai escalar para menos unidades, tá? O Pod Disruption Budget vai ter essa declaração. Então, olha, no máximo pode desligar 3 unidades, tá? Que é o meu mínimo, né, das minhas 10, por exemplo, pode desligar 3. Meu mínimo são 7 para o ambiente estar no ar. Então, tudo bem. Isso vai estar lá no Pod Disruption Budget e ele vai ser obedecido durante essas manutenções programadas e tudo, tá bom? Claro que ele não é obedecido em falhas, né, obviamente, mas ele pode ser priorizado, tá bom? Então, isso inclui, né, disrupções voluntárias ou não, tá? Eu vou inclusive colocar um link aqui na descrição sobre exatamente esse conceito, sobre disrupções voluntárias, né, no seu cluster ou não voluntárias, porque voluntárias poderia ser drenar um node, né, remover certos pods, mas lidar com essas disrupções, tá, já é um problema em si. Então, imagina você tentar corrigir problemas no seu cluster e, ao mesmo tempo, você tem que aumentar uma quantidade de pods e tudo mais. Você vai causar mais pressão ainda na API do seu Kubernetes e lidando com vários problemas ao mesmo tempo, tá? Sendo que você tem que lidar com o da disponibilidade, tá? Esse deveria ser o foco. Então, se você preparar essas regras antes, tá? De acordo com os limites que você resolveu lá no Capacity Planning, tá? No que é necessário para que você já planejou, o que é necessário para a minha operação, então as regras podem ser todas definidas em componentes dentro do seu cluster. E aí elas vão ser obedecidas. A gente quer tanto um sistema que seja autossuficiente, né? Então, a gente tem um sistema, não vou dizer que ele é autossuficiente, mas ele está bem próximo disso, ele é bem autossuficiente. Então, só que ele é bem autossuficiente se você fizer a sua parte. Se você não fizer, tá? No default, o Kubernetes é tão bom quanto o Windows. Brincadeira.
É que no default, tudo no default, você consegue subir um Kubernetes em só com o mouse, você consegue subir um Kubernetes e colocar uma aplicação para rodar. Isso pode ir para produção? Não. Categoricamente eu posso dizer não. Então, você tem esses diversos componentes, um ecossistema gigantesco dentro do Kubernetes. Nem estou falando das aplicações satélites aqui, tá? Que a gente vai entrar em algumas delas, mas só dentro do Kubernetes você tem diversos componentes para garantir essa resiliência tão prometida. Então, é exatamente aí que a gente chega, tá? E aí, como último fator aqui, né? Então, se você não é um desenvolvedor, chama o desenvolvedor para a sala, fala para ele dar o play, fala para ele assistir, tá? Por quê? Aplicações Cloud Native. De nada vai valer se eu resolver todos os problemas de infraestrutura, tá? E colocar uma aplicação que guarda a sessão no disco para rodar lá dentro. É um exemplo bem extremo, tá? Mas acontece. Então, eu tenho duas dicas para te dar. 12factor.net. Se você nunca olhou esse site, acesse 12factor.net, tá? E leia. É necessário. E como segundo ponto, tá? Tem um blog muito legal, tá? Que eu queria compartilhar com vocês, que se chama blog.github.io, tá? Nesse link, que também vai estar aqui na descrição, GitHub/12factor, tá? É um post que eu escrevi a partir de experiências. Eu escrevi em 2018 isso, tá? Então me perdoe se algumas coisas estiverem não tão atualizadas com a nossa realidade em 2021. Mas são certos parâmetros e padrões que devem ser seguidos para uma boa saúde do seu ambiente. Um mínimo que você deve seguir ali, tá? Então, aplicações stateless. Poxa, mas não pode rodar a aplicação stateful no seu cluster? É óbvio que pode, tá? É óbvio também que o Kubernetes ele é mais amigo de aplicações stateless. Por quê? Não só o Kubernetes, todo mundo é. Porque é muito mais fácil. Morreu, sobe outro no lugar, ficou tudo tranquilo. Então, prepare as suas aplicações para esse mundo Cloud Native. Tá? Aplicações que toleram falhas. Tá? Se você só pode rodar um pod da sua aplicação, porque ela não tolera você escalar isso horizontalmente, talvez você deva repensar a aplicação e talvez você deva corrigir, coloque isso como uma prioridade, corrigir a sua aplicação, refactor, não sei exatamente qual a estratégia que você vai usar, mas ela precisa ser renovada, tá? E baixo acoplamento, isso é primordial, tá? Para que essas aplicações possam rodar nesse novo mundo maravilhoso da resiliência de 100% que a gente quer atingir, tá bom? Depois dessa introdução de 150 minutos, tá? Eu queria passar a palavra aqui para o Rafael, que vai mostrar essas coisas na prática, tá? E como elas vão funcionar no nosso dia a dia, sobre o escalamento horizontal, resiliência, escalando aplicações, escalando seu cluster, escalando tudo possível, tá? Então, Rafael, por favor, show me the code. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre os Resource and Limits e vou puxar aqui um pouco do que o João falou. Muitas pessoas elas deixam isso aqui como secundário na criação de um recurso, na criação de um cluster e na criação de projetos, mas acaba que isso aqui, no nosso dia a dia, é o principal ofensor da maioria dos clusters. Então, assim, vamos dizer que se o pessoal se preocupasse com isso aqui primeiro, antes de fazer qualquer coisa, ou seja, voltar lá no papel e caneta para fazer isso aqui, muitos dos problemas de cluster que a gente vê por aí nem existiriam, tá? Então, porque isso aqui anda junto sempre com tudo do cluster, tudo que vocês vão precisar dali para frente, vai usar os recursos do cluster. Então, se você definir isso no começo do seu projeto, você consegue garantir que
certas coisas relacionadas, certos problemas relacionados a recurso não aconteçam. Então, assim, você consegue atingir vamos dizer, os primeiros 2 noves aí, tranquilamente. E eu vou mostrar, no primeiro momento aqui, para vocês, eu vou mostrar um projeto utilizando resources e limits, um projeto desenvolvido em Go. E esse projeto, eu criei um HPA, que é o projeto de horizontal, ele é o objeto Horizontal Pod Autoscaler, tá? Esse cara, a definição dele é uma definição bem simples. Para esse aqui você consegue deixar um pouco mais complexo, mas o que eu estou dizendo dentro desse arquivo, né? Eu tenho um objeto do tipo Horizontal Pod Autoscaler, tá? E esse cara olha para o deployment front-end pod.info, que nada mais é que esse deployment que a gente tem aqui, tá? E nesse momento, eu gerei um tráfego para criar uma métrica para a gente poder ver esse autoscaling acontecendo. Mas o que eu digo aqui nesse arquivo? O que eu digo aqui nesse objeto? Eu falo que quando ele atingir 75% do CPU que foi reservado para o consumo desse pod, ele vai poder escalar para a quantidade máxima de réplicas até ele conseguir, vamos dizer assim, sanar essa solicitação de recurso, tá? Nesse caso, eu estou com 4 réplicas, ele está escalado com 4, que eu estou usando para segurar esse consumo, mas se a gente olhar aqui, ele já está batendo em 400%, ou seja, a gente tem 4 pods, né? Os 4 estão rodando em 100% de request. E aí, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é como que ele sabe que é 6%, tá? E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai ver o deployment do pod.info, tá? E no deployment do pod.info, a gente fala que nosso request, ou seja, ele não tem limite, tá? E por isso ele está estourando lá, ele só tem o request, e é sempre importante vocês colocarem o limite. Isso aqui é um exemplo, porque nesse caso, como a gente não colocou limite, ele está consumindo o que ele está encontrando, tá? Então, o que tiver disponível de recurso ali, ele vai consumir. E a gente falou que o request dele é 1, de 1 millicore de CPU. Para quem não conhece o millicore, cada 1000 é 1 CPU. Tá? Então, se a gente tivesse um request de 1000, seria igual a 1 CPU. E memória são os megas de memória. Tá? Então, nesse caso, ele consome 16 megas de memória e consome 1 millicore de CPU. E isso aqui é o que a gente falou que a gente quer, a gente faz um request, ou seja, cada pod desse, quando ele sobe, ele faz essa quantidade de request. Só que nesse momento, a gente está rodando com 60 minutos, né? Eu estou mostrando a informação errada. Vamos voltar aqui. Ao vivo a gente tem esse tipo de coisa. K-top pod -n pod. K é o alias para kubectl, tá? K-top pod -n pod.info, que é o namespace que a gente está trabalhando. Tá? Então, assim, ó, o request dele é 1, ele está em 4, tá? E quantidade de memória, mesma coisa. Então, ele ultrapassou o request dele, que é a quantidade do request dele. Mas como ele não tem limite, ele está tentando usar tudo que foi disponibilizado ali, e mais porque ele não tem nada limitando ele de usar esse recurso, tá? E nesse caso, o que a gente tem aqui? A gente tem 4 pods, porque o nosso HPA, que é o objeto que a gente configurou aqui no cluster, diz que ele pode ter 4 réplicas, tá? Só que eu lancei vamos dizer assim, eu lancei uma Apache Benchmark para ficar consumindo essa URL, que a gente tem uma URL para esse cara, e esse Apache Benchmark está fazendo requests, né, o tempo todo ali, e está gerando carga, né? E essa carga, nesse momento, está em 375%, ou seja, ele ultrapassou a métrica que nós definimos aqui no nosso HPA, manualmente,
tá? Então, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar escalar os pods dentro do máximo que foi definido, que é 4, né? Para tentar voltar a atingir essa quantidade de recursos que tinha sido reservado. Como esse pod está em loop, eu vou aumentar em 100 aqui só para vocês poderem ver o auto-scaling e para ver como que isso funciona, tá? Eu vou editar aqui esse cara, que é o mesmo HPA que a gente está mexendo lá, e vou jogar para 100 réplicas, tá? Então, assim, a gente vai mudar esse valor aqui para 100, para ver ele escalar o recurso, olhando para o HPA e fazendo esse auto-scaling. E aí tem um ponto aqui que eu vou, antes de fazer isso, eu vou falar para vocês. Você só consegue ter esse recurso aqui, ou seja, o Kubernetes só tem auto-scaling se você tiver resource and limits. De forma nativa, você só consegue escalar recursos dentro do Kubernetes se você fizer o resource, se você configurar um resource dentro do Kubernetes, tá? Então, nesse caso, a gente já editou aqui. Eu vou lá para o meu terminal e vou dar um K project barra coloquei Kubecast. Eu estou viciado no nome aqui, me perdoes. E eu vou aplicar novamente esse cara aqui, alterando. Ok, ele alterou. Se a gente voltar aqui e olhar, o objeto agora está com 100 pods. E a gente vai ver que automaticamente o cluster vai começar a trabalhar para atender essa solicitação, que é o que está acontecendo aqui, tá? Então, se a gente olhar aqui do lado esquerdo, os pods vão começar a escalar para tentar atender a carga que está sendo consumida desse lado aqui. Como eu não parei o meu benchmark, ele vai continuar lançando carga aqui e provavelmente por conta de algum bug, a gente não vai conseguir, vamos dizer assim, resolver, porque tem algum bug nesse pod aqui que está mantendo ele em 325%. E aí, isso aqui é legal para mostrar para vocês, porque se ele tivesse um limite, ele não ia conseguir, apesar de ele conseguir escalar, ele não ia conseguir estourar o nó. Mas, do jeito que está aqui, ele tem um resource, mas ele não tem um limite, então ele vai poder, ele não está consumindo tanto, ou seja, é um bug de código que provavelmente um liveness probe não está configurado, ou seja, não tem nada avaliando se esse código está respondendo ou não, e por isso ele não está, digamos assim, baixando o recurso, tá? Então, nesse caso que a gente tem aqui, é um caso bem simples de um auto-scaling comum que foi aplicado na mão, e se a gente for ver aqui, ele vai continuar escalando até chegar no 100, tá? Ele está falando aqui, ó, nesse momento das 100 que você me pediu, nós temos 23, tá? Então 23 réplicas, 46, e ele vai crescendo essa quantidade de réplicas até chegar na quantidade que foi desejada, tá? E a gente está usando para esse exemplo aqui o GKE. Quando o GKE identificar, nós temos um Node Autoscaler aqui também funcionando, nativo do GKE, do Google Kubernetes Engine. Esse cara tá olhando pro consumo de nós, e quando ele precisar de mais um nó, quando a gente tiver nós, pods, né? Quando nós tivermos pods em pending aqui, que não tem mais nós para entrar, ele vai começar a lançar novos nodes aqui para a gente, tá? Então, o auto-scaling funciona dessa forma. Cada cenário é cada tipo de aplicação é isso tem muito a ver com desenvolvimento, mas se você trabalhar com Liveness Probe, Readiness Probe, o HPA e Resource and Limits, você já consegue atingir um grau de auto-scaling muito rápido, de forma bem simples. Isso garante que você consiga criar aplicações resilientes e com auto-scaling sem muita dificuldade, vamos dizer assim, tá? Então, esse é o primeiro exemplo. E aí vai ter um limite que o seu
que o seu cluster vai poder crescer, tá? Esse limite está nos nodes. Então, se você tem uma quantidade de nodes especificada, seu node pool, o limite de crescimento dele, dentro de clouds, você consegue definir o limite. No meu caso aqui, eu coloquei 5 no meu node pool main, mas eu poderia colocar 2, 3, 4 ou 100. No Google, se eu não estou enganado, acho que permite até 1.000 máquinas por node pool. A Amazon permite 100 até a última vez que eu vi. Mas cada cloud tem uma especificação para isso. Mas no fim você consegue falar quantos nodes você consegue crescer dentro desse cara aqui. Lembrando que você precisa ter um node autoscaler sempre olhando para a API do Kubernetes quando você tem os pods em pending, esperando novas máquinas para entrar, tá? Então, assim, nesse caso aqui ainda não está acontecendo, porque, como eu disse, é uma aplicação Go bem leve, escrita em Go, ela é bem leve. Então, até o momento, apesar dela estar consumindo bastante recurso, ela não está, vamos dizer assim, ela está conseguindo executar e está conseguindo subir nas máquinas existentes. Atualmente, isso aqui são nodes de 2 CPU e 16 GB de memória, tá? E aí, beleza. Isso aqui é para o HPA. E aí a gente tem uma pergunta que é recorrente e muitas vezes a gente se depara com alguns problemas em operação que são voltados para o auto-scaling o auto-scaling acontecer, só que ao invés dele acontecer a partir de uma métrica pré-definida, ele acontecer a partir de uma métrica dinâmica, tá? Então, assim, você pode, por exemplo, precisar ter um cluster... desculpa, você pode precisar ter uma aplicação que escala a partir de métricas de Prometheus, requests de aplicação, ou quantidade de itens na fila de um RabbitMQ, e você precisa escalar essa aplicação. Para você escalar essa aplicação, você precisa olhar para essas métricas, né? E para isso, de forma nativa, o Kubernetes não fornece isso para você. E para você conseguir fazer isso de forma, vamos dizer assim, mais dinâmica e evoluída, você tem um cara que chama Kida, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, que ele possui dentro do cluster um operator. E esse operator fica olhando para objetos do tipo Scaled Object. E esse cara, ele faz uma conexão entre um recurso, que você precisa analisar e o deployment, ou seja, hoje eu vou mostrar para vocês o auto-scaling baseado em métricas do RabbitMQ, onde eu vou fazer vários posts de tasks dentro do Rabbit, e o Kida vai, através desse objeto, vai olhar a quantidade mínima de tasks que eu tenho. Eu defini a minha task mínima para 1 e o máximo para 30. Então, a partir do momento que eu tiver 2 tasks na fila, o meu Scaled Object vai começar a escalar o meu deployment, e para garantir que a quantidade de recursos que estão entrando lá na fila sejam processadas conforme a quantidade de processos que a gente vai ter no cluster Kubernetes. E isso aqui é um game changer para muitos negócios hoje, porque você consegue crescer as suas aplicações, o seu autoscaling de forma dinâmica, sem ter que consumir, por exemplo, um HPA fixo, olhando somente para CPU e memória, ou seja, você consegue escalar com métricas de negócio. E para isso, eu criei um testezinho aqui, básico, tá? Só para explicar como que isso aqui acontece. A gente tem um lorem y, que é documento padrão para gerar characters, e dentro desse eu copiei um lorem y comum aqui, com 457 palavras, e esse algoritmo aqui, ele faz uma comparação das substrings de cada um deles. E isso aqui é para gerar carga, tá? Então não tem muita... É um teste que para nós aqui
Não importa muito o que isso aqui faz, eu preciso de várias tasks simultâneas. E para gerar essas tasks simultâneas, eu posso gerar quantas eu quiser clicando no Submit. Então, nesse momento, a gente tem um RabbitMQ. E na fila, que é a fila que nós vamos trabalhar, essa Large Tasks, tá? Nessa fila, nesse momento, nós não temos nenhum item. Deixa eu só validar meu port forward aqui novamente. Eu preciso de um outro port forward aqui. Deixa eu atualizar minha página novamente. Aí. Eu vou voltar para a visualização mais simples. Então, aqui nós vamos ver esse número aumentar, e esse número vai ser o gatilho de escala do nosso pod, que aqui, nesse namespace, é o Consumer Large. Ou seja, esse é o cara que eu estou acessando, que é essa telinha aqui. Vamos dizer assim, esse sisteminha. E esse cara aqui é o worker, é um worker salary, que olha para a fila do Rabbit, consome, processa e salva em um Redis, que é essa aplicação consome esse Redis para exibir aqui, tá? Então, de forma bem simples, eu vou criar várias tasks e elas vão escalar o nosso Rabbit, tá? E tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês. O Kida, ele faz uma coisa bem interessante quando a gente fala de auto-scaling, que o Kida, ele gerencia objetos get hpa-n pp. O Kida, ele gerencia objetos do tipo HPA. Então, esse objeto não foi criado por mim, tanto que o target dele nesse momento está 0. O Kida, de forma dinâmica, através do Scale Object, que é o que funciona com o operator deles, vai no Kubernetes, cria um HPA e ele cuida desse HPA, ou seja, eu não preciso olhar para o HPA. Ele usa o HPA para escalar a sua aplicação, mas ele que gerencia o HPA. Isso é bem bacana porque você consegue, assim, você não precisa configurar o HPA e conceber toda uma lógica de HPA para que sua aplicação fique com auto-scaling. Você apenas consome uma fila e fala para aquela aplicação escalar conforme o Kida pega a métrica, tá? Um ponto de atenção que isso aqui pode gerar dentro do seu cluster um alto consumo, ou seja, isso aqui não é a solução de todos os seus problemas, mas isso aqui resolve grande parte deles. Então, para isso eu vou lançar várias tasks aqui, já tenho tudo pronto aqui, só para a gente acelerar o processo, e eu vou dar vários submits aqui, para gerar várias tasks, certo? E aí, eu queria mostrar para vocês que eu tenho um Grafana aqui rodando. E nesse momento, no meu Grafana, a gente vai ver o crescimento de consumo desse cara. Então, do meu deployment no namespace app, a gente vai ver o Consumer Large aumentar o recurso dele. Ele já começou a escalar, ou seja, ele começou a identificar que existem itens na fila para processar. Se a gente for lá no Rabbit, a gente vai ver, ó, ele tem 16 itens para serem processados, tá? Então, ele está lançando os pods para começar a consumir essas tasks da fila do Rabbit, tá? E isso aqui é a forma que ele consegue gerenciar e escalar seus deployments usando métricas externas. Então, você pode configurar para métricas de Prometheus, métricas de MongoDB, métricas de RabbitMQ e até métricas, se eu não estou enganado, do Nginx, os requests de Nginx. Então, você tem uma gama bem ampla de opções para usar no Kida. E são os workers entrando em ação. E aqui nós temos os itens na fila que vão ser processados. E isso está acontecendo de forma dinâmica, tá? Ele está pegando esses caras e está processando.
e a gente consegue ver a métrica disso acontecer aqui no nosso Grafana. Então, assim, ó, o uso de CPU lá do nosso cluster, no namespace de app, que é o namespace que eu criei esse projeto, subiu consideravelmente quando eu executei. Então, nesse momento, eu estou pegando a última hora, mas vou pegar aqui os últimos 15 minutos que a gente vai ver isso de forma mais aberta. Ou seja, eu aumentei o processo do meu pod, colocando ele para consumir aquela quantidade de recursos. Só que eu não precisei gerenciar como ele vai escalar isso aqui. Eu apenas informei para ele que ele tem um mínimo para ele ativar esse gatilho de consumo. Esse gatilho, nesse caso, poderia ser 30 e o máximo 100, por exemplo. Ou você poderia colocar também itens por segundo, né? Então, assim, se você tem um workload que recebe muita comunicação, muito processo, você consegue, com essas tasks aqui, personalizar para que isso seja 100 mensagens por segundo, 200 mensagens por segundo, e quando ele atinge esse limite, ele começa a escalar o seu cluster para processar essas tarefas. Então, se a gente for lá no Rabbit de volta, deixa eu atualizar aqui. Ele ainda não processou, ele deve estar processando a mensagem, são mensagens grandes, ele deve estar processando aqui. Mas assim que ele terminar de processar, ele vai escalar para baixo esses pods aqui, ou seja, ele vai diminuir a quantidade de pods, vai voltar para 1, que é a quantidade que a gente tem definido, né, que é o HPA que ele tem definido, é a quantidade mínima aqui também. Eu queria mostrar para vocês como que é um objeto do KIDA, que é o Scaled Object, tá? E nesse caso, se vocês analisarem, eu poderia, inclusive, baixar para 0 aqui. O KIDA suporta isso, ou seja, você tem lá N workers funcionando no seu cluster. Você consegue fazer o KIDA subir o teu deployment, subir seus workers quando tiver um job. Então, quando ele não tem job nenhum durante a madrugada, alguma coisa assim, você consegue manter seu cluster com o consumo de jobs de 0 ou 1. Aí depende muito da aplicação. 1, você garante que sempre tem alguém pronto ali escutando a fila, e 0, pronto para processar, vamos dizer assim, e 0 você vai ter que esperar esse pod subir, mas dependendo do tamanho do pod, da imagem ou coisa assim, vocês conseguem fazer de forma fácil, tá? Então, vou comentar um pouco sobre o Scaled Object. Aqui a gente coloca o nome dele no metadata e o namespace. A gente consegue configurar qual que é o período de cooldown, ou seja, quantos segundos ele vai depois que ele terminar de processar tudo, quantos segundos ele vai se manter no ar ainda. Poderia ser uma API, poderia ser outra coisa. Nesse momento, a gente está trabalhando com um worker, então o worker vai se manter apenas 30 segundos após ele terminar o processo, ele já vai começar a diminuir o scale. E aqui a gente tem também a quantidade de réplicas máxima, quantidade de réplicas mínima, o target, qual é o nome do deployment que vai receber essa carga, e que o KIDA vai fazer a criação do Scale Object. E qual que é o tipo de trigger, né? Nesse caso, a gente está usando o Rabbit, e a gente precisa passar a informação de conexão do Rabbit. Então, eu passei aqui qual é a conexão do Rabbit, qual é a fila, e qual que é a quantidade, que é isso que eu estava mostrando para vocês. Que aqui eu setei como 1, mas eu podia setar, por exemplo, como 100 itens na fila. Quando ele tiver 100 itens na fila, ele começa a escalar. Então, se vocês verem, ó, ele conseguiu processar tudo, ele está terminando. E se a gente vier aqui no Rabbit, ó, ele já processou alguns itens. Ó. Deixa eu até atualizar aqui de novo, vamos ver se ele já terminou todos. Ele ainda tem 10 na fila. Ele vai processar esses 10. Então, assim, ele tá processando de forma, provavelmente de forma linear. Esse algoritmo aqui é um projeto que eu achei no GitHub, open source, não foi eu que desenvolvi. Mas, nesse caso aqui, a gente já conseguiu ver que ele processou, ele escalou, e agora ele diminuiu. Tá? Então, você consegue ter essa dinâmica
utilizando um sistema de autoscaling como o Kida. Mas, quando a gente fala de aplicação Kubernetes, tanto HPA quanto Kida são ferramentas para utilizar recursos. A diferença é que o HPA é baseado nas métricas de CPU e memória que você define lá nos resources do Kubernetes, né? Que você define aqui, e o Kida já consegue olhar para métricas de fora para definir um HPA para você. E aí tem uma coisa bacana que eu queria mostrar para vocês, pessoal que gosta de plugin e que gosta de VS Code. O VS Code, se você usar o VS Code, quando você está escrevendo um YAML de Kubernetes, se você não coloca limit, ele coloca que o arquivo tem, ele dá um warning no teu arquivo. Então, assim, já é uma natureza do VS Code te informar que você está fazendo algo errado, sem limite, tá? Então, se você colocar parar o mouse em cima aqui, ele vai falar para você, ó, um ou mais containers não tem os limites de recurso. Ó, this could starve other process, ou seja, isso pode dar problema em outros processos dentro do seu cluster. E é bacana ter isso aqui de forma implementada dentro do VS Code, porque muitas pessoas ignoram isso aqui. Então, como eu disse lá no começo, isso aqui é quase a raiz do cluster de construção de arquiteturas Kubernetes. Então, sempre que vocês utilizarem resource em limits, a gente está falando de uma ação que pode transformar todo o seu complexo de aplicações aí em um sistema muito mais controlado e inteligente. E aí a piadinha do paradoxo, que não sei se ninguém entendeu, mas é que quando você não define isso, você não consegue criar mais containers porque você não tem mais máquina. E você não tem mais máquina porque você não tem mais recurso. E você começa a entrar dentro de um problema que uma coisa está conectada à outra, e tudo porque você não definiu limites. Então, isso aqui, e por isso a gente decidiu gravar esse primeiro KubeLab, para falar dessa feature que, para mim, acho que é a feature, uma das features de base aí do Kubernetes, que todo mundo deveria utilizar by default. E é isso aí. Legal, cara, muito legal. Olha, deu para tu entender, tenho certeza, muito bem, né? Eu vou deixar o link do Kida aqui na descrição também, né? Kida.sh, para quem já quiser acessando agora, já em outra aba. E queria agradecer para quem ficou até esse momento, né? Quem curtiu aí, comenta se você tiver alguma dúvida, se a gente falou alguma bobagem, a gente corrige aí, tá? Eu queria aproveitar, né? O Rafael falou um pouco antes sobre o KubeCast, então eu queria aproveitar para te convidar a ouvir o KubeCast, é o podcast que a gente aqui na GitHub grava, né? Mas não é um podcast comercial, então ouça, tem muito conteúdo, a gente fala com muita gente da comunidade mesmo, tá? Inclusive, esse ano a gente fez a saga mais da hora, uma série só sobre observabilidade, então a saga mais da hora que já fiz dentro do KubeCast, tenho certeza que você vai curtir, tá? Fora isso, a gente tem falado sobre diversos conceitos e boas práticas, assim, que você pode utilizar no seu dia a dia, tá? E o que mais, Rafael? Além do Kida e do HPA, o que o pessoal precisa ficar de olho por aí? Cara, eu concordo com você. Tá dando eco aí, não? Oi? Tá dando eco aí? Não. Foi mal. Cara, eu concordo com você que lá no começo você colocou que o planning, acho que o planning é o grande amigo aí de todo mundo que for criar um cluster novo, Kubernetes e tal, o pessoal que está começando.
Se você não sabe olhar o teu quanto teu pod está consumindo, quanto teu container está consumindo, eu recomendo vocês darem uma olhada no Docker Stats. Vocês conseguem subir o seu container aí, sua aplicaçãozinha, e olhar para dentro da tela e falar assim, essa aplicação consome 20 MB de memória e 3% do meu CPU. E a partir disso você começa a ter alguma visão de quanto que você consegue, de onde você consegue partir para mensurar o tamanho do seu cluster. Então, isso é uma coisa que eu acho que na parte de desenvolvimento aí, que você falou no DevOps, né? O pessoal tem que se ajudar e tentar descobrir isso aí antes de subir o cluster e sair escalando métrica sem limite. Acho que isso no fim do dia salvaria muita gente. Da hora. Eu queria inclusive falar sobre isso, sobre o Kind, né? É um jeito muito simples de você rodar um cluster Kubernetes funcional dentro da sua máquina. Então você não depende de ninguém, tá? Rodou 3 ou 4 comandos, que inclusive o Rafael tem um repositório muito legal, muito fácil. 3 ou 4 passos ali, você tem um cluster funcional que você pode rodar tudo isso que ele estava rodando, né? Se a sua máquina tiver recursos, mas pode rodar. Então eu vou deixar o link aqui, tá? E queria inclusive falar para você, nos segue lá no Twitter, né? twitter.com/GetUpCloud, tá? É onde normalmente as nossas informações vão sair, né? De lá você consegue me encontrar, encontrar o Rafael também, encontrar o restante da turma, tá? E muito obrigado. Se cuida. Se você está vendo isso imediatamente quando a gente lançou, estamos terminando o ano de 2021, tá? Nesse momento. Então, se cuida, aproveita, renova as energias para a gente começar o próximo ano, né? Que a gente espera que seja melhor que esse, né? Muito mesmo bom, porque bom. pior vai ser foda. Né? Tá bom? Rafael, Beleza. muito obrigado. Muito obrigado por tudo isso que você pôde compartilhar com a gente. E, pessoal, mais uma vez, dúvidas, sugestões, comentários, tá? Fala com a gente sempre entra em contato. Um abraço, até a próxima. Pessoal. Valeu!